Antes de mais, eu gostaria de agradecer os senhores jornalistas por estarem aqui, manifestar o meu desejo de que aquilo que hoje aqui vamos tratar possa realmente ser transferido e não ser como habitualmente acontece, as nossas intervenções são completamente censuradas e não aparece na comunicação social. Bom, hoje estamos aqui para reagir às preocupações do Sr. Primeiro-Ministro nos últimos tempos com o comunicado do MLST-PSD com relação aos problemas obscuros que têm ocorrido em Santo Tomé e Príncipe. O MLST-PSD, como representante do povo, tem a obrigação de fiscalizar a atuação do governo, de pedir conta ao governo e de fazer com que a governação de Santo Tomé e Príncipe seja transparente, de forma a promover o desenvolvimento e o bem-estar da população santomense. Sem o povo, sem cidadão, não pode existir governo. O governo é feito para governar para o povo e não governar com o povo para o seu bem, para o bem-estar dos seus membros. Posto isso, quero dizer que as preocupações levantadas pelo MLST-PSD no seu comunicado, nenhuma dessas preocupações tiveram resposta nas intervenções do Sr. Primeiro-Ministro. Pelo contrário, o Sr. Primeiro-Ministro escondeu-se atrás do problema ligado aos barcos que se encontram no nosso mar, para poder não responder às preocupações que é do povo de Santo Tomé e Príncipe. O povo de Santo Tomé e Príncipe precisa saber das coisas que passam e que não tem tido as devidas respostas. Com relação, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro decidiu se mergulhar na lama, o MLST-PSD sente-se no direito de retirar o Sr. Primeiro-Ministro da lama para que o Sr. Primeiro-Ministro possa parecer mais transparente. É neste sentido que nós continuaremos a insistir com relação ao problema que diz respeito aos navios que se encontram aqui no território nacional. Estes navios nada têm a ver com a cooperação, tanto político como econômico, existente entre Santo Tomé e Príncipe e Taiwan, tendo em conta que o Estado taiwanês desconhece também daquilo que tem sido as ações destes navios. Taiwan é um país onde a transparência é o elemento fundamental para a boa governação, para o sucesso que Taiwan tem hoje. Daí que, das nossas preocupações com relação ao navio, gostaríamos que seja o Sr. Primeiro-Ministro, como representante pela administração do país, viesse responder às nossas perguntas e às nossas questões, e não escudar-se atrás dos diretores do serviço, que nada podem fazer se não fazer o jogo do Primeiro-Ministro. Como não poderia um diretor de serviço fazer o jogo do Primeiro-Ministro quando um vice-presidente do MLSTP, ao ler um comunicado do partido, este vice-presidente acaba de ser demitido? Como não poderiam os diretores fazer o jogo do Primeiro-Ministro quando um deputado do MDFM, no seu direito, na bancada parlamentar, coloca questões e é demitido? Como não poderia os diretores falar a voz do Primeiro-Ministro quando, ainda hoje, o vice-presidente da bancada parlamentar do MLSTP foi demitido? Como não poderia os diretores fazerem o jogo do Primeiro-Ministro quando, há 2 dias, 22 diretores foram demitidos ao nível nacional? Pergunto,
que país estamos? Onde é que nós nos encontramos? O senhor Primeiro-Ministro encontra-se completamente perdido. Não tem norte. Quando não se tem resposta, quando não se tem argumento para os factos, vai-se pela via de violência e pela via de perseguição. Queremos que o senhor Primeiro-Ministro não vá pela via de esbranqueamento e das provas que podem surgir nos sectores contra ele. Ora, gostaria de dizer que este navio que encontra no território nacional, o MLC-PSD não tem nada contra aquilo que vem para o desenvolvimento do país, que vem para resolver o problema do bem-estar da população e que vem para aumentar a nossa economia. Mas nós queremos que haja transparência. Nós queremos que seja esclarecido que tipo de mercadorias são transacionadas nesse navio e como. Se o navio é um navio para comercialização de gás, conforme dizem, então queremos saber a proveniência deste gás e quais são os acordos que existem para a comercialização de gás. Em que local esse gás é extraído. Se o navio é um navio para servir de plataforma para que os navios que tragam mercadorias para São Tomé e Príncipe possam transferir a sua mercadoria para este navio, seria uma coisa ideal para São Tomé e Príncipe. Mas perguntamos, quantos são os São Tomenses que estão empregados nesse barco? Que emprego este barco já deu aqui à nossa população? Que influência tem este barco com o preço altíssimo de mercadoria que encontra no nosso mercado? Pois que, servindo de plataforma flutuante, automaticamente teria uma influência positiva no nosso mercado e o custo de produto seria mais baixo. Ora, igualmente, não retiramos a nossa acusação de que o senhor Primeiro-Ministro tem ido secretamente para o barco à noite, na calada da noite. Gostaríamos de perguntar ao senhor Primeiro-Ministro, será que o senhor Primeiro-Ministro é pescador? O que é que busca o senhor Primeiro-Ministro no alto mar à noite? Se este navio é um navio que está fazendo operações legais em São Tomé e Príncipe, por que razão os membros da tripulação não passam pelo porto normal? São Tomé e Príncipe tem um porto, e é através deste porto, quer a autoridade nacional, quer estrangeiro deve circular. Daí que continuamos a dizer que o barco, que o negócio que está se fazendo, são negócios obscuros. E se precisa de prova, eu, como presidente do MLC-PSD, sou prova viva e disposto a demonstrar que fazem negócios obscuros neste barco. Estou disponível a demonstrar. Por essa razão, quero aconselhar o senhor Primeiro-Ministro a continuar com a sua queixa no tribunal. Que não desista, porque só assim nós poderemos tirar a limpo todos os problemas que temos vindo a identificar de corrupção, de má governação, de má fé para com os santomenses, de destruição da nossa economia e de empobrecimento do nosso povo. Igualmente, quero dizer, senhor Primeiro-Ministro, que o nosso vice-presidente, que acaba de ser exonerado do Banco Central, por exercer a sua função política
num partido, o que não é nenhuma ação inconstitucional e que o Banco Central não tem nenhum direito constitucional de fazer qualquer alteração à lei e estabelecer a incompatibilidade dos seus funcionários no exercício dos seus direitos políticos. O MLSTP-PSD vai levar este assunto até as últimas consequências. Se o senhor primeiro-ministro acha que tem a competência e a capacidade para começar a perseguir, para semear terror, para amordaçar todos os santomenses, para criar um parlamento silencioso, nós queremos dizer que o MLST-PSD não fará jamais o jogo do senhor primeiro-ministro. Quem confere mata, confere há de morrer. Daí que um conselho queremos dar ao senhor primeiro-ministro: não acenda o fogo que não sabe apagar. Não faça mover nada que não consegue parar. E um conselho ao nível do que se diz feticismo: não chame o espírito quando não aprendeu a desfazer-se dele. Daí que manteremos firme e iremos defender o interesse deste povo contra todo tipo de atrocidade que o primeiro-ministro tem levado a cabo. Obrigado.